A primeira jornada foi a jornada de Deus. A segunda jornada foi de José e Maria. A terceira jornada dos sábios. Provavelmente, eu acredito que ninguém aqui vai passar no teste que eu vou fazer agora, mas pode ser que eu me surpreenda. Alguém aqui teria um espelho aí dentro da carteira? Sabia. Se fosse num congresso de mulheres, apareceriam 300 mil espelhos aqui. Mas num congresso de homens, tem homem raiz aqui que pode dizer glória a Deus. Se nós estivéssemos lá, o que nós diríamos? Aú! Aleluia, mas nós damos glória a Deus. Então escute-me, você não tem um espelho em suas mãos, dentro de sua carteira. Mas a quarta jornada, eu quero convidar você, faça assim por favor com a sua mão direita. Imagine que aí em suas mãos, em sua mão direita, tem um espelho. Olhe para este espelho que está aí em sua mão. Quem você contempla neste espelho? Você pode dizer o nome da pessoa que você contempla nesse espelho? Eu vou dizer quem eu estou contemplando aqui. Edésio. Eu vou falar em português agora. Você tem um espelho e você está olhando para ele. Qual o nome da pessoa que você está vendo dentro deste espelho? Agora sim, você se viu. Então a quarta jornada é a sua jornada. As 3 primeiras jornadas foram abençoadoras, amém? Tocou o nosso coração, amém? Uma palavra profética, amém? Então nós vamos para essa quarta jornada. O tema desse congresso de homens é debaixo da graça de Deus. Então eu quero trazer 3 características de um coração, de um homem que está debaixo da graça de Deus. Eu quero fazer um registro de Timothy Keller, que ele diz o seguinte, no seu livro Ego Transformado, que até o século 20, vários teóricos abordaram alguns problemas no mundo. Escute, é importante você ouvir isso. Em função de uma autoestima elevada. Então o que é que estava dizendo? A autoestima elevada de uma pessoa pode fazer com que ele cause problema aonde ele está inserido. Ali no seu meio, entre os seus pares. Durou até o século de número 20. E quando nós falamos sobre autoestima, tem vários teólogos, Freud, Carl Rogers, Jung, vários falaram a respeito de autoestima. Trazem 3 conceitos sobre 4 princípios sobre autoconceito, autoimagem, autorreforço, autoeficácia. Conceitos que são importantes. E quando você vai olhar fundo na raiz, a gente pode até pensar, de fato, quando um homem ele tem a sua autoestima muito elevada, pode causar problemas aonde ele está inserido. Mas a partir do século 20, vieram novas tendências, vieram novos teóricos, e veio uma coisa que hoje nós temos infelizmente visto com uma proporção muito grande na sociedade, e infelizmente temos visto inclusive no meio dos homens, que ao inverso dos problemas serem originados de uma pessoa com a autoestima elevada, vem-se um novo conceito de que a baixa autoestima, ela é a razão, ela é o centro, ela é geradora dos problemas. Escute-me, essa teoria, ela espalhou rapidamente, porque a teoria do mau comportamento como resultado de uma baixa autoestima, ela é muito atraente. Sabe por que é muito atraente? Porque nesta posição,
o homem ele pode transferir várias responsabilidades, ele pode delegar para outros coisas que ele deveria assumir. Por exemplo, uma pessoa com a baixa autoestima, ela vai estar sempre tendo pouca confiança, ela vai estar sempre se comparando com as outras, não no sentido de procurar um exemplo para ser melhor, porque isso é bom. Quando nós vamos na Bíblia Sagrada, e se eu perguntar aqui, porventura você tivesse a oportunidade para responder, o nosso tempo ele está cronometrado, não dá para todos responderem, mas se eu pergunto assim, diga um nome de um homem na Bíblia que você procura se espelhar nele, você pode gritar o nome desse homem aí? Pode gritar? Jesus e Orconcourt, né? Vamos combinar entre nós, Jesus e Orconcourt. Mas veja bem, poderíamos ter gritado assim, Paulo, Daniel, um pequenininho que derrubou um gigante, o nome dele? Quando nós olhamos para estes homens, Abraão, nós procuramos obter experiências que eles já tiveram, nós procuramos obter sabedoria que eles nos transmitem para nós sermos melhores. Escute-me, é importante você gravar isso neste instante. Um homem, se ele tiver que comparar-se com alguma coisa, você deve comparar consigo mesmo. Sabe por quê? Você coloca uma métrica quando você se compara consigo mesmo. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Daqui a 3 meses eu quero ser melhor do que eu era há 3 meses anteriormente. Então, se você tiver que se comparar com alguém, compare-se consigo mesmo para ter um aperfeiçoamento diretamente dos céus. Eu acredito que você crê. A Bíblia declara assim: aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Deus está aperfeiçoando você aí, varão. Deus está aperfeiçoando você aí, homem. Glorifique ao Senhor, porque Ele está te aperfeiçoando todos os dias. Aleluia. Aleluia. A baixa autoestima, ela traz uma visão negativa da vida. Quantos homens, de repente dentro de uma empresa, no mundo corporativo, no círculo de amizade, ou até mesmo dentro da própria igreja, estes homens têm uma visão tão negativa da vida. O tempo inteiro sai da boca palavras: eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta. Quando eu olho para o meu passado, toda a geração anterior acaba me remetendo a um presente que não é bom e um futuro que já está comprometido. É uma visão tão negativa, começa a olhar-se a si mesmo com uma imagem tão deteriorada. Sabe o que o Senhor, o nosso Deus, manda dizer para você, homem, aqui neste congresso debaixo da graça de Deus? Ele manda dizer para você e para mim, que você e eu, nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. Então essa visão negativa, essa baixa autoestima, leva a uma situação de tantas perdas. Mas Deus é tão extraordinário, tão tremendo, que Ele derramou a sua graça sobre nós. Tem graça aí no assento onde você está, amém? Tem graça de Deus dentro da sua casa, amém? Tem graça de Deus na empresa, na sua empresa, na empresa onde você está, tem? Tem graça de Deus no condomínio onde você mora, amém? Aonde passa um filho de Deus, a graça ela nos acompanha, a graça está derramada sobre nós. 3 marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus. Primeiro, um coração humilde.
Foi dito-nos na segunda jornada que José e Maria, eles tiveram humildade, eles tiveram renúncia. Se você tem a Bíblia em suas mãos, quero convidá-lo a abrir em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Eu farei inicialmente a leitura na Nova Versão Internacional, que declara assim, Romanos capítulo 12, versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Agora eu leio na Nova Almeida atualizada, o mesmo versículo, Romanos capítulo 12, versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus te deu, a fé que Deus nos deu, a fé que Deus entregou para cada um de nós. Então escute-me, o contrário de um coração orgulhoso é um coração humilde. Eu creio que quando você gerou no seu coração vir para esse congresso de homens, provavelmente você disse assim: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Deus fala comigo, Deus renova algumas alianças, libera palavras proféticas sobre a minha vida, e nós já recebemos palavras proféticas neste congresso, de tudo o que está acontecendo através do louvor, através da ministração que já foi liberada sobre nossa cabeça, sobre nossa casa. Você já recebeu glória a Deus? Mas escute-me, dentro do seu propósito, você gerou isso. Mas Deus, Ele gera um pouco além do seu propósito, para também dizer para você, neste congresso, coisas que você não gostaria de ouvir. Escute-me, e se tem uma coisa que é próprio de nós homens, a gente tem um fiapinho de orgulho, e se nós deixarmos sermos dominados pela carne, esse fiapinho ele se torna uma árvore enorme, e de repente estamos extremamente orgulhosos, a ponto de não conseguirmos fazer uma avaliação honesta de quem efetivamente nós somos. Carl Rogers, eu quero compartilhar essa frase com você. Ele diz assim: não podemos mudar, não podemos mudar, não nos podemos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Provavelmente Carl Rogers, ele leu Romanos 12, 3, e ele escreveu isso daqui que eu vou ler novamente. Não podemos mudar, não nos podemos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. O apóstolo Paulo, ele fala que a gente tem que fazer uma autoavaliação honesta. Quem você é quando você se olha diante do espelho? O oposto de um coração orgulhoso é um coração humilde. A Bíblia declara que nós devemos nos humilhar diante da potente, da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo, no tempo oportuno, Ele venha trazer sobre nós o quê? Exaltação. Diga por favor para o irmão que está do seu lado aí: exaltação. Declare mais uma vez profeticamente: exaltação. Mais uma vez profeticamente: exaltação.
Mas escute-me, muitos de nós homens com coração soberbo e orgulhoso, nós não queremos passar pelo processo, nós queremos já chegar na última linha. Quem aqui analisa balancetes financeiros sabe muito bem que para chegar ali na última linha, para chegar no resultado final, várias linhas são colocadas, vários pontos são elencados. Escute-me, homem presente, tem homens valorosos aqui nessa manhã que podem dizer glória a Deus. Um homem valoroso que está debaixo da graça de Deus, ele passa pelo processo com o coração humilde. Ele não vai olhar para o lado e achar que a grama do vizinho está mais verde. Pode até ser que a grama do vizinho está mais verde, mas com o coração humilde, ele vai dizer: Senhor, eu creio que está chegando um novo tempo para mim. No teu tempo eu vou receber chuva seródia, chuva temporã, e a grama aqui na minha casa ficará tão bonita ou muito mais verde que a do meu vizinho. Você pode dar um glória a Deus ao Senhor Jesus? O apóstolo Pedro, ainda nessa pegada do apóstolo Paulo, ele diz assim: Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Querido irmão, escute-me. C.S. Lewis, ele escreveu que o orgulho, ele leva todos os demais vícios. O orgulho leva a todos os demais vícios. Aqui nós estamos em um congresso de homens, então eu posso dizer de uma maneira muito aberta: quem aqui é homem e gosta de mulher, pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém do seu lado aí falou um glória a Deus meio murcho, dá um toque nele aí. Segunda chance. Você homem gosta de mulher, pode dizer um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Bispo, olha que coisa interessante. Eu acredito que o bispo não faria essa oração. Chegou um discípulo lá da igreja e disse assim: pastor, por favor, ore por mim. E quando alguém chega pedindo oração, a gente se coloca prontamente para poder orar. Pastor, ora por mim. Este irmão, ele é separado. Ele teve um problema no casamento e já se separou já tem muito tempo. Pastor, ora por mim. Falei assim: eu oro. Para quê, meu irmão? Pastor, eu tenho desejo por mulheres. Eu quero que Deus tire isso de mim. Ora para mim, pastor. Falei assim: irmão, se eu fizer essa oração, no próximo encontro de homens você não estará lá, porque você vai deixar de ser homem. Homem, ele tem desejo por mulher. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu trago aqui em minhas mãos uma aliança. O bispo já fez uma introdução. Eu sou pai de 3 filhos e 4 netos. O amor de Deus, a graça de Deus sobre a minha vida me constrange. Me constrange, eu sou um improvável. O apóstolo Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. Falei assim: Paulo, acho que você exagerou aí, o pior sou eu. Pensa numa pessoa que não vale nada, que é um lixo, sou eu.
mas a graça de Deus está sobre mim. A graça de Deus está sobre a minha família, e aí eu vou andando de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, naquele em que eu posso dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito importante você ouvir isso que eu vou dizer agora. O homem, ele tem desejo, ele é atraído por uma mulher. Isso é natural, porque Deus nos fez assim. Mas o meu desejo, ele é canalizado, ele é centralizado para minha esposa, que amo tremendamente. 35 anos casados. Escute-me. A cobiça, ela faz com que um homem sem Deus deite com uma outra mulher, desfrute do corpo desta mulher. Sabe para quê? Para poder satisfazer os seus desejos. Desejos que são naturais, diga-se de passagem. O desejo que cada um de nós temos, aqueles que são casados pela sua mulher, os que não são casados ainda, olhando uma varoa por aí, este é um desejo genuíno do coração de Deus. O apóstolo Paulo, ele declara: olha, cuidado com os desejos, com o calor da mocidade, da juventude. Mas ele não diz assim: peça a Deus para retirar de você esse desejo. Não, o desejo continua. Quando um homem tem uma cobiça, ele deita com uma mulher para poder satisfazer os seus desejos. A bomba vem agora. O orgulhoso não. Sabe por que o homem orgulhoso, ele deita com uma outra mulher? Às vezes aquela que não é a sua mulher, ele está adulterando, ele está traindo a sua mulher. Sabe por que ele deita com outra? Não é por causa do desejo. Diferente da cobiça, ele deseja com outra porque ele quer bater no peito e dizer: eu sou mais macho do que os outros, eu sou mais homem do que os outros. Se tem alguém assistindo agora, ou se tem alguém aqui que está procedendo dessa maneira, escute-me. Quem age dessa maneira não é mais homem que ninguém. Quem age dessa maneira é um canalha. É um canalha, 1000 vezes canalha. Porque está indo pelo orgulho. E a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Mas Deus concede graça aos humildes. Eu posso ouvir um glória a Deus de quem está procurando ser humilde todos os dias? Glória a Deus. No tempo certo, Deus traz a exaltação. A segunda marca de um coração debaixo da graça de Deus. Este homem, ele tem uma busca incessante pela santidade. Pela santidade. Escute-me. A busca pela santidade, ela não nos torna imunes às tentações que nós enfrentamos. Não nos torna imunes. As tentações vêm, mas nós estamos buscando a santidade. A tentação não deixa de vir. Por si só, nós estaríamos completamente reféns da tentação. Mas a Bíblia declara assim: Deus, ele não permite nenhuma tentação maior do que aquela que você e eu podemos resistir. Homens, enquanto estivermos aqui na terra, nós enfrentaremos tentações. Enquanto estivermos aqui na terra, o nosso desejo, o inimigo vai querer transformar,
vai querer desvirtuar desejos genuínos que Deus colocou no nosso coração. Mas a segunda marca de um coração debaixo da graça de Deus é que ele tem uma busca incessante pela santidade. A busca pela santidade não é sinônimo de falta de pecado, porque infelizmente, enquanto estivermos aqui na terra, infelizmente, a gente ainda comete alguns pecados. Mas sabe o que a Bíblia nos declara em João 17:17? Declara que você e eu, nós somos santificados pela palavra. Você acredita nisso? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, homens, segura esta, por favor. Segura esta, por favor. Muitos homens estão com a santidade arranhada, estão com a santidade comprometida, porque não têm tido tempo para a Bíblia Sagrada. Não têm tido tempo. As redes sociais, de repente a pessoa consegue ficar 2 horas, 3 horas nas redes sociais, mas não tem 15 minutos diário para poder ler a Bíblia. Se você está aqui, se você não lê a Bíblia todos os dias, você está sendo um servo infiel e corre-se o grande risco da sua santidade estar comprometida, porque foi o próprio Senhor Jesus quem declarou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se alguém estiver nos assistindo ou aqui presente, disser assim: pastor, por favor, faça uma oração por mim, porque eu não tenho tido tempo para poder ler a Bíblia. Pastor, a minha vida é extremamente corrida, eu sou empresário. Pastor, eu sou funcionário público, eu participo de equipes de alto rendimento. Pastor, quase que 24 horas eu estou online. Pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. E Deus está me falando que eu preciso ler a Bíblia, porque pastor, eu já começo a perceber. Antigamente eu não olhava para algumas mulheres, e hoje eu já começo a dar uns olhares furtivos. Pastor, anteriormente eu não abria nenhuma mensagem no celular que contivesse qualquer resquício de pornografia, e agora infelizmente eu já estou abrindo um pouquinho e já estou passando o olho ali. Pastor, infelizmente eu comecei passando o olho e agora eu já estou me deliciando, agora eu já estou me masturbando, porque eu estou tendo acesso a isso. Se você precisar de oração, sabe como eu posso orar por você? 2 opções. A primeira opção é você continuar ouvindo a voz de Deus, porque daqui a pouco nós teremos a terceira ministração extraordinária da parte de Deus. Você pode tomar uma decisão, falar assim: Senhor, a partir de agora, todos os dias eu irei ler a Bíblia. Deus, a partir de agora, eu vou fazer como como Jó fez. Jó disse: eu não irei colocar coisas más, coisas ruins diante dos meus olhos. Eu fiz um compromisso comigo mesmo, eu fiz um acerto comigo mesmo, uma aliança. Eu não colocarei isso. Essa é a sua primeira opção. Todos entenderam? Pode dizer glória a Deus. Essa opção eu considero que é a melhor, mas eu quero lhe dar a segunda opção. Pastor, eu quero ler mais Bíblia, quero ler Bíblia todos os dias, eu quero fugir do pecado, eu quero evitar isso, mas eu não tenho tempo. Pastor, eu vou para a segunda opção. Sabe qual que é a segunda opção? Eu vou orar para você quebrar uma perna. Eu vou orar para você quebrar um braço. Eu vou orar para você sofrer um acidente, para você ir para uma cama. Lá na cama você pede uma Bíblia para você ler Bíblia todo dia. Alguém vai querer a segunda opção?
igreja inteligente, eu acreditava que ninguém ia querer. Para já ir finalizando, a primeira marca é a marca da humildade. A segunda marca é a marca da santidade. A terceira marca é a marca do perdão. A marca do perdão. Só existe uma maneira de você e eu sermos perdoados por Deus. Uma única forma. Quando nós nos arrependemos e quando nós confessamos o pecado. Pecado que não tem arrependimento, pecado que não tem confissão, ele não é perdoado. Eu acredito que aqui nós temos várias pessoas que são do direito e podem falar bem melhor do que eu, dizendo: olha, tem determinados crimes, tem determinadas ações que elas prescrevem com 5 anos, com 6 meses, com 15 anos. Homens, pecado não prescreve. A única maneira de um pecado ser perdoado é quando tem arrependimento e quando ele é confessado. Aí é perdoado, porque ele não prescreve. Pastor, eu tenho dificuldades para poder confessar pecados. Eu tenho dificuldades para o arrependimento. Mas se eu estou falando da terceira marca, que é o perdão, eu falo assim: pastor, o que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver, sabe por quê? Atos capítulo 5, versículo 31, traz a seguinte verdade: Deus o exaltou Jesus, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Sabe o que a Bíblia está dizendo nessa terceira marca? Sobre o ato de perdoar, sobre o perdão, isso não é gerado de nós mesmos, isso não é gerado pelo nosso nível de conhecimento, isso é gerado pelo próprio Senhor Deus. Ele libera no nosso coração o arrependimento e Ele libera também o perdão dos nossos pecados. Gálatas 5, capítulo 14 até o 17 diz assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Viver debaixo da graça de Deus é viver pelo Espírito. E o Senhor Deus mexeu muito no meu coração sobre essa terceira marca, que é a marca do perdão, que é do próprio Deus gerado nos nossos corações. Romanos capítulo 5 declara assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que a autoestima vai dizer para você? A autoestima dirá: não perdoe, não peça perdão, porque você já é autossuficiente. Você não precisa pedir perdão para ninguém, você não precisa perdoar ninguém. Você se autonutre, você se autoalimenta. A autoestima elevada vai dizer dessa maneira. Mas a baixa autoestima, sabe como ela dirá? Não perdoe, não peça perdão, porque te oprimiram, te desprezaram. Aí vem um mimimi tremendo: tá vendo? Você é um pobrezinho, você é um coitadinho. Não perdoe, não peça perdão, porque você foi humilhado. A baixa autoestima diz assim: mas a graça de Deus, da qual nós estamos debaixo dela,
diz para você e diz para mim o que nós já profetizamos aqui: aonde abundou o pecado, aonde abundou o pecado. Agora a terceira vez, para a gente realmente declarar com muita ousadia, homens que estão debaixo da graça de Deus: aonde abundou o pecado, coloque-se de pé, por favor. Bispo, posso fazer uma oração rapidinha? Rapidinha. Não vai ser oração para Deus quebrar a perna de ninguém não, viu? Não vai ser para isso não. Queridos homens, muitos sonhos, já foi ministrado aqui hoje sobre sonhos restaurados. Mas muitos sonhos não estão sendo restaurados porque está faltando humildade, está faltando santidade e está faltando perdão. E o perdão às vezes ele vem de uma maneira tão sutil. A baixa autoestima tem prendido homens que já têm hoje 25 anos, 30 anos, 40 anos e ainda continuam como adolescentes, porque a baixa autoestima está dizendo: você é vítima da sociedade, você foi prejudicado. E o diabo é tão estrategista que ele trabalha em um ponto tão sensível, que é na paternidade. O diabo, ele tenta a todo instante destruir a paternidade nas nossas vidas. Talvez você está aqui trazendo no seu coração um histórico, um currículo de coisas mal acabadas, de coisas não resolvidas. Quero convidar você para pedir a Deus, dizendo assim: Senhor, se tem alguma coisa em mim contra o meu pai, eu quero liberar o perdão para o meu pai agora. Aí a baixa autoestima vai dizer assim: não peça isso. Seu pai foi um canalha, seu pai abandonou a sua mãe, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, seu pai fez outro, seu pai não merece. Mas aí você vai dizer: Deus, se o pecado abundou na vida do meu pai, a graça vai ser superabundante sobre a vida do meu pai. E eu vou fazer essa oração. Deus quer que você tome uma decisão. Joyce Meyer diz o seguinte: aquilo que a gente enterra vivo nunca morre. Então está na hora agora de matar realmente o velho homem, matar aqueles sentimentos, tirar para fora e pisar sobre os sentimentos que estão dizendo que você é um pobre coitado, que você, e talvez tenhamos pessoas aqui que foram abusados pelos pais. Mas escute-me, você não viveu para viver debaixo de uma estigma de alguém que foi abusado. Você está debaixo de uma palavra profética de que todos os abusos que foram cometidos contra você, no lugar de um dia de vergonha, Deus trará dupla honra sobre a sua vida. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai soberano em céus, eu estendo as minhas mãos sobre milhares de homens reunidos aqui neste congresso, clamando a Ti, ó Deus, para que a boa obra que o Senhor iniciou, o Senhor continue esta boa obra. Pai, se tem algum coração aqui que está debaixo de uma opressão, de uma baixa autoestima, de uma comparação indevida com outra pessoa, vivendo uma vida de mimimi, vivendo uma vida de uma confiança tão debilitada, Pai, nós profetizamos: posso todas as coisas em Ti que me fortalece. Pai, nessa hora, não serão vestes que serão rasgadas, mas nós profetizamos que se rasguem os corações em o nome do Senhor Jesus. Que toda raiz de amargura, que todo sentimento de vingança,
que ainda está alojado dentro deste coração. Sentimentos sejam arrancados agora pelo poder do nome do Senhor Jesus. E nós declaramos homens valorosos, homens que estão numa jornada que ela não termina aqui. A Bíblia declara que a nossa cidade está nos céus. Eu posso ouvir o barulho de palmas de homens restaurados, redimidos e que irão habitar a eternidade com